Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é Venha e Veja. Olá, bem-vindos ao episódio Venha e Veja, época de Natal, Uhum, essa época aí que as pessoas fazem calendário do Advento, devocional do Advento, todo mundo num clima natalino, a gente que é crente, clima de esperança, nascimento de Jesus, não é mesmo? sim. Yasmin, então a gente vai. O que a gente vai fazer? A gente vai apresentar essa nova série que Hum, começa hoje e começa com a gente, chamada Vem e Veja. O que a gente vai contar? A princípio, a ideia da série é a gente compartilhar como a gente conheceu Jesus, como foi, a decisão ali, o momento e um pouco de história sobre isso. E também, não é exclusivo só sobre isso, né, a gente vai trazer outros pontos de vista das pessoas a partir de experiências que elas têm e tiveram, com Deus, né, com Jesus, e tal. Exatamente. Então a gente vai usar esse momento natalino, né? Que fala aí, né? De esperança, as pessoas já estão nesse clima. Então, para falar como que foi é, a nossa experiência. Não sei se quer começar, quer que eu comece? Não, eu Você posso quer? começar. Quer começar? Então começa. Como que foi sua experiência, a sua primeira experiência, como que você conheceu Jesus ou como tomou a decisão de seguir Cristo, de ser crente, De ser crente, crente do crente de POC. verdade, crente do coque. Cara, eu cresci, vou dizer que num lar cristão, assim, né, a gente não frequentava nenhuma igreja, só tínhamos, pelo que eu lembro de memória, acho que acho que 2 ou 3 tias que frequentavam a igreja, assim, que já eram cristãs, de denominações diferentes, o resto da família não. Então, ali dentro do meu círculo familiar, a gente ouvia falar de uma coisa ou outra, mas eu tenho pouca memória de, tipo, discussões de, né, sobre falar sobre Deus, Jesus, assim. Então, teve um pouco disso, e aí lembro em alguns momentos que a gente fazia, campanhas. Íamos, sei lá, Hum, 7 ai, é isso. 7 sete, sexta-feiras, não sei sete aonde, sexta-feiras de oração. 7 quarta-feira de não sei o que e tal, que era o viés dessa igreja, de uma das igrejas que a minha tia frequentava. E Gente, aí nada contra, viu? Sete não, sim. sexta-feiras de oração, nada contra. Não, era, o jeito da igreja, a liturgia deles lá, tal. E, enfim. E aí eu lembro de ir acompanhada, da minha mãe com a minha avó, tal, e até aí nada. E aí, eu acho que conforme for crescendo, assim, sei lá, 11 13 anos, acho que é isso, 13 13 anos, eu comecei a ir com uma outra tia minha, algumas vezes, era bem esporádico, eu ia na escola bíblica dominical, que para mim foi, acho que a primeira, conscientemente falando, acho que, tipo, de ouvir as histórias, tal, mas eu lembro pouco, eu lembro muito das musiquinhas, assim, né, tipo, que as crianças cantavam, tal. Não, como? Pedro, Não, Tiago, João num não, barquinho. nem era essa, tinha uma que era Imagine, criança se pode. Imagine esse lugar. Imagine uma vaca voando, passarinho berrando. Não dá. É Nossa, tipo, essa eu nunca, essa não é da minha é, época, não. tinha uma música que era mais ou menos assim, não lembro. E beleza. E aí passa-se algum tempo, eu acho que eu tinha, sei lá, 15 anos. Eu acho que é isso, 15 anos. E aí teve uma festividade dos jovens numa igreja de uma outra tia minha. Não, era das irmãs, era do grupo das mulheres da igreja, a E festividade. forte, forte, As irmã. mulheres do círculo de oração, minha filha, vai Hum. vai mexendo. E aí
E aí nós fomos tal, e no final teve aquela oração final, assim, no final do culto, né? Todo mundo lá, não sei o quê. E aí teve um momento que o cara fez o que no mundo cristão às vezes a gente chama de apelo, né? Que, tipo, Aham, né? aham, O sim. termo, o evangeliquez aqui, Aham. né? Aí ele fez o convite, né? Falando sobre aceitar Jesus, tal. E aí, do nada, quando eu vi minha mão, estava assim, no alto. Nem senti minha mão subindo. Minha mãe só falou assim, aqui estou, tal. Eu, eu. Estou, mas aquela não, é outra coisa. É, e aí, aí foi isso, aí foi assim que começou tal, né? Foi aquele primeiro momento. Aí, acho que nesse mesmo dia minha mãe também se converteu. é, E aí a gente passou a frequentar aquela igreja, né? Aí, tipo, aos cultos, às outras atividades que eles tinham durante a semana, durante o final de semana, tal. E foi basicamente isso. Mas uma das coisas que foi minha preocupação na época, quando eu me converti, eu ficava, mas gente, eu não sei nenhuma música, tá ligado? Como eu posso ser crente sem saber louvar ao Senhor? Eu não sei cantar nenhuma das músicas que eles estão cantando, eu não sei nenhuma. Essa era uma preocupação genuína minha. Era Oh, tipo, meu Deus. porque eu via todo mundo cantando sem, tipo, sem letra, né? Sem letra. Aí eu ficava tipo, ou os corinhos conhecidos, porque tem muitos corinhos que são conhecidos, né? Ah, Gente, mas eu não sei. Então, não sei. é, Oh, meu Deus. os hinos da harpa, assim, o pessoal cantando. Eu, tipo, eu preciso comprar, preciso ir lá na Conde. Como é que é? O nome da rua lá de São Paulo? Conde Ai, Sargento? Cold. Eu sei qual você tá falando, mas Conde de Sarjedas, eu acho. É, Eu acho que é isso. Perdão se tô falando errado aí, o mas eu nome é acho que é isso difícil. que vem de artefatos Isso, cristãos. É. isso mesmo. Então foi essa a preocupação. E depois as coisas foram evoluindo, né? Acho que o meu relacionamento com Cristo foi sendo modificado conforme eu fui lendo, frequentando, conversando com as pessoas também. Mas esse é o início. Agora você já sabe cantar as músicas, né? Agora eu já sei cantar as músicas, inclusive aquelas. Isso. Inclusive, eu canto em dois idiomas. Inclusive eu malho aquelas, não, zoeira. Não, não é zoeira. Não é zoeira. Não é zoeira. Não é. Não é. Pode falar. É que no momento é É zoeira, que porque no, é que no momento é zoeira porque você não tá indo pra academia. exatamente, exatamente. Mas quando você vai, gente. I wanna make room for you. Ah, pode falar que você levanta uns halteres escutando louvor. Sim, acontece. Acontece, mas tudo bem. Tudo bem. Deus perdoa. Deus Graças a aceita Deus. esse louvor. Deus aceita esse louvor também. Aquelas. Ai, não, mas, gente, maravilhosa essa história. A minha já é um pouco diferente, né? Aquela que vai se expor aqui. É. Né? Não, eu cresci também num lar cristão, né? Meus pais não iam meus pais não frequentam a igreja, mas os meus avós sim. E uma das minhas tias, que já faleceu, frequentou a igreja a minha vida toda, desde que ela não frequentava. Quer dizer, eu não sei se quando eu nasci ela já frequentava, mas desde que eu me entendo por gente, que eu tenho memórias de pessoa, como Uhum. pessoa, ela já frequentava a igreja. Então, e como eu cresci muito grudada com ela me levava à igreja desde sempre. Então, as minhas férias, eu ia à escola bíblica de férias, ela sempre me levou à igreja aos domingos, escola bíblica dominical, tudo isso. Então, eu acho que quando criança, eu acho que eu devo ter aceitado Jesus umas 25 vezes. Sabe que quando na escola bíblica dominical, eles Uhum. perguntou se você quer aceitar Jesus quando criança. E aí, tipo, eu acho que eu aceitei Jesus todas as vezes que me perguntaram. Todas. Quando Aleluia. criança, exatamente, exatamente. Então, e todas as musiquinhas.
quando criança, todos os livros do Esmilinguido eu tinha. Então, tudo isso. Então, eu cresci muito é, envolvida na igreja por conta da minha tia e do meu tio, que me levavam quando eu era criança, né? E graças a Deus por isso, né? Eu acho que isso muito da minha adolescência e da minha juventude foi como foi, muito por conta disso, assim, né? Uhum. É, dos ensinamentos que eu tive na igreja. Eu fui uma adolescente, uma jovem muito tranquila, apesar dos pesares, muito, muito, muito tranquila. E aí cresci, né? E aí me afastei da igreja aí na minha adolescência, aí entrei em faculdade e tal. Tava na faculdade já, eu devia ter o quê? Uns 19 anos, eu acho, quando eu realmente tive consciência, quando eu voltei para a igreja conscientemente. Eu digo voltei porque, né, como eu cresci na igreja, eu tinha consciência, né? Tava indo e tal. Uhum. Mas quando eu aceitei Jesus e tal, eu lembro desse dia, porque eu tava num churrasco com, com os meus amigos, e aí eu lembro de estar em casa, com a minha mãe, e aí, tipo, eu não lembro o que tinha acontecido no dia, mas eu lembro que a minha mãe não tava muito legal, aí um amigo meu que tava nesse churrasco chamou a gente pra ir na igreja dele, e eu perguntei se minha mãe queria ir, minha mãe disse que vamos, vamos. Aí eu falei, tá bom, então vamos. E aí eu falei que tinha esse churrasco, né? E à tarde, mas que eu voltava do churrasco, né? Que era aniversário de um amigo, pra gente ir. Ela falou, tá bom. Aí fui no churrasco, encontrei vários amigos meus do colégio, amigos assim, de anos da adolescência, juventude e tudo. E, e eu sabia já que tipo, já tinha, né, decidido que ia na igreja com a minha mãe. É, e aí, como a gente fala no evangeliquez, o inimigo é sujo, né? A culpa não é, a gente coloca tudo a culpa das coisas que a gente faz no capeta, mas a culpa não é dele, né? Às vezes, a culpa é nossa mesmo, né? Uhum. Aí, nesse churrasco, eu encontrei com um antigo, como eu posso definir isso? Né? Com um antigo caso mal resolvido. Da adolescência. Olha, a gente se expondo, né? Contando uma história tão bonita e tem que contar umas coisas dessas, mas tem que contar, que faz parte, né, da história. Né? Enfim. Aí encontrei com esse menino da adolescência, e aí a gente é, ficou nesse churrasco e tal. E aí tava dando a hora de ir pra igreja. Eu olhava pro relógio, eu olhava pra ele, falando assim, tem que ir embora, tenho, né, não sei o quê, tenho compromisso com a minha mãe e tal. Ele, não, não vai embora, não vai embora. Eu falei, não, tem que ir embora, tenho compromisso com a minha mãe, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fui embora. E ele foi comigo assim, tipo, esse churrasco era muito perto da minha casa. E aí eu voltando. E assim, as pessoas podem estar pensando agora, nossa, por que ela está dando tantos detalhes e se expondo? Mas vai fazer sentido. Aí, aí a gente voltando, assim, né? Ele foi comigo até a esquina da rua que eu tinha aqui pra casa. Ele falou, eu vou te deixar aqui na esquina e você vai embora. Eu falei, tá bom. Aí eu virei a esquina e aí eu tava no meio da rua, assim, eu já não dava mais pra ver nem ele, nem a rua que ele tinha me deixado, a esquina quase. É, uns moços assim me chamaram assim, eu olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, esses moços que me chamaram falaram assim: Ô moça, menina, não lembro como me chamaram, falaram assim: o seu namorado caiu, caiu, bateu o rosto, não sei o quê. E aí, qual seria, quando alguém fala que ele não era meu Reação namorado, natural. mas assim, Uhum. qual seria a reação natural quando alguém fala que um amigo seu caiu, bateu o rosto? Tipo, seria você não pensar e voltar para socorrer a pessoa. Uhum. Sim. Quando eles falaram isso, eu não consegui voltar.
Eu tava indo pra minha casa, porque eu ia pra igreja com a minha mãe. Eu simplesmente fiquei, tipo, com os meus 2 pés parecem que grudaram no meio da rua. Eu não conseguia voltar. E assim, e eu tenho contato com essa pessoa até hoje, porque a gente, tipo, é da mesma turma de amigos, assim, com todos esses amigos eu tenho contato até hoje, inclusive com esse amigo que me chamou pra ir na igreja, né, nesse dia, tal, enfim. E aí os meus pés ficaram, assim, fincados na rua, e eu não conseguia sair do lugar. Eu não conseguia sair do lugar. Não conseguia nem ir pra frente, nem pra trás. E aí, foi como se, tipo, como se eu escutasse, falando pra mim, assim, como se fosse um momento, tipo, de decisão. E que, tipo, assim, de ir pra, como se fosse uma decisão, assim, que ou você vai pra frente e a gente caminha pra frente, ou você volta pra trás e não, entendeu? E não tem volta, você vai pra trás, vai caminhar pra trás, entendeu? E, e é óbvio que, tipo, a gente sabe que que Deus não é tipo assim, ai, nossa, você olha pra trás e nunca mais vou te perdoar, nunca Estátua de mais sal, não, isso vou. não, é outra história. Exatamente, exato. Nossa, vai virar estátua de sal. Não é isso. Mas era esse tipo assim, eu acho que Deus fala com cada pessoa de uma maneira diferente. Uhum. E eu acho que cada pessoa tem um momento de decisão diferente na vida. E aquele, pra mim, foi o meu. E foi, tipo, tão tangível. Sabe, assim, é difícil explicar, é muito difícil explicar, porque, tipo assim, acho que quem acho que nunca teve um momento com Deus, assim, tão tangível, talvez não consiga entender, porque, tipo, eu realmente não conseguia sair do lugar, era como se meu pai tivesse grudado, e é óbvio, assim, se para uma pessoa estranha se você vê um acidente para uma pessoa estranha, a sua ação natural é você sair e ajudar. Imagine para uma pessoa que você conhece, alguém vem e fala para você, e ele realmente caiu, porque eu lembro de depois chegar em casa e olhar meu WhatsApp e o pessoal falando, gente, ele chegou, tipo, no churrasco, todo estrupiado, tipo, e a gente não sabe o que aconteceu, e não sei o quê, e blá blá blá, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então ele realmente caiu, não foi um negócio Tinham que inventado. tipo que tinham inventado ou que realmente aquilo aconteceu, entendeu? E, e aí eu não fui ajudá-lo. Naquele momento eu decidi, falei assim, não, porque se eu for ajudá-lo, se eu voltar para ajudar, eu vou perder o horário do culto, eu não vou. E eu não vou, tipo assim, e ficava na minha cabeça aquele negócio, não, eu preciso ir com a minha mãe, porque era como, tipo, eu precisava ir com a minha mãe naquele culto, era como se alguma coisa falasse pra mim que eu precisava ir com a minha mãe naquele culto. Bom, nós fomos, aí o culto foi muito bom e tal. E aí, no final do culto, esse amigo meu veio e falou assim: Ai, tia, o que que você achou do culto? Você gostou? E não Um sei o amigo que tinha quê, blá blá convidado blá. vocês, né? O amigo que convidou a gente, que tava nesse churrasco também, porque ele faz parte Uhum. desse círculo de amigos, assim. Sim. É, o que que você achou do culto? Você gostou? E não sei o quê. Aí minha mãe, ai, gostei muito, foi muito legal, e não sei o quê. E agora você precisa ir visitar a nossa igreja. Bom, aí deu tela azul na minha cara. Eu falei assim, nossa igreja? Erro Falei assim, 404. exato, tipo, totalmente na minha cara, assim. E eu não consegui nem me conter pra esperar a gente chegar no carro e eu questionar minha mãe, tipo, longe dele, aquelas, né, que faz essas coisas na frente dos outros. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim: que igreja? A gente nem igreja tem. Tipo assim, a minha mãe vai na igreja esporadicamente, assim, mas a gente a minha mãe não frequenta uma igreja, ela não é membro de uma igreja, entende? Uhum. Aí eu virei pra ela na cara do meu amigo, assim, tipo, super constrangedor, né? Imagina se fazer isso com sua mãe. Aí eu virei pra ela e falei assim, que igreja? A gente nem tem igreja. Aí minha mãe falou assim, a Manaim nunca deixou de ser nossa igreja. Meu, veio um conforto dentro da minha alma, tipo, naquele momento, porque assim, a Manaim era uma igreja que a gente ia, e foi por muitos meses, eu, minha mãe, meu pai, quando eu era pequenininha. Era uma igreja de uma professora de teologia dessa minha tia, que me levava na igreja, tipo, desde que eu era criancinha e tal. E aí a gente começou.
a gente foi numa festa dessa igreja, e aí a minha mãe e a minha mãe gostou tanto, meu pai começou a ir, enfim, a gente teve, tipo, um momento em família nessa igreja, né, quando eu era pequena. E acho que foram momentos tão bons na minha infância lá, que aquilo ficou guardado tanto na minha memória, que e eu gostei tanto de lá, que eu sempre falava dessa igreja. E Uhum. quando eu pensava, durante a minha adolescência, é, ou durante a minha juventude, em momentos que eu pensava, tipo, nossa, eu preciso voltar a frequentar a igreja, eu preciso voltar, porque isso sempre passava pela minha cabeça, essa igreja sempre foi a igreja que eu sentia que eu tinha que, tipo, voltar. Então, quando a minha mãe falou aquilo, foi tipo, nossa, mas eu não, sinceramente, não coloquei muita fé que a gente iria, né? Ou voltaria ou tal, enfim. Aí eu sei que durante aquela semana, não sei como a gente conseguiu o endereço, porque a igreja tinha mudado de localização. Imagina, eu fui quando eu era criança, eu tava com 19 anos, 20. Então já tinham se passado 10, sei lá quantos anos, né? A gente conseguiu o endereço de algum jeito, não sei como. E no domingo seguinte a gente foi. Eu fui, eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão, a gente foi, tipo, a Legal. família inteira. Aham. E aí no outro domingo a gente foi, e no outro domingo a gente foi, e no outro domingo a gente foi. Eu sei que a gente continuou indo durante muitos meses. A gente ficou indo em família mesmo. E em algum momento, por não, nem sei por que, é, a gente deixou de ir em família, mas eu continuei indo. E, e nessa igreja eu me batizei, e nessa igreja eu fiquei até o momento que eu saí do Brasil. Então Ah, foi então lá, você ficou numa igreja só. sim, nessa Ah, igreja legal. eu fiquei. é, Nessa igreja, não, nessa igreja eu me batizei, nessa igreja eu comecei a fazer teologia, nessa igreja começou a minha vida cristã de verdade. Então, Aham. nessa igreja que eu fui aconselhada, nessa igreja que eu fui amparada, nessa igreja que eu conheci o G, nessa igreja que eu conheci o Dani Alari, nessa igreja que eu conheci a Lil Estevão. Então, Uhum. tipo, nessa igreja que eu conheci Jesus de verdade, sabe? Tipo, então eu sou muito grato a eles. Eu não vou lá fazem muitos anos, né? Eu já tô morando fora do Brasil fazem 7 anos, então faz muitos anos que eu não vou lá. Mas assim, eu aprendi muita, 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 muita coisa lá, né? Então, os meus amigos é, crentes, tirando o pessoal do G, mas Uhum. os meus amigos, todos os meus amigos crentes são de lá, porque eu nunca mudei de igreja, então Sim, todos sim. os meus amigos crentes são de lá. Então, eu tenho muito, muito carinho por eles, assim. Então, essa, assim, a minha história, tipo, apesar de ter que me expor, tem contexto, tem, tem contexto, né? Boa. E, enfim, mas eu já conhecia louvores, eu já cantava louvores, eu não tive, eu não, ti- eu não tive medo de não saber as músicas, Não eu era não um tive medo de. problema. Não era o problema não saber as músicas, até porque, tipo, assim, mesmo os meus pais não frequentando a igreja, a minha mãe sempre cantou louvores dentro de casa, a minha casa nunca foi um lar, como eu disse, né, igual você falou, tipo, a minha família sempre foi uma família que, né, cristã, né, podemos assim dizer. Então nunca foi um lar fechado para religião, né? Então culto no lar, por exemplo, nunca foi um problema na minha casa. Aham. Então a gente sempre, tipo, minha casa sempre foi aberta para isso, ou para visitas, enfim, para oração. A mãe do meu pai é pastora, então tipo, é, Legal. isso, acho que quando eu nasci, ela me deu uma Bíblia assinada. Então, tipo, esse foi meu primeiro presente. Então, tipo, isso nunca foi um problema. Então, eu já sabia já, os hininhos da harpa. Meu hino da harpa favorito é o número 3 gente. Perfeito, Qual sim. que é? Assim, acho que é. Ai, como que é? Solta o cabo Ai, da muito bom, muito bom. Mal Rei. Eu acho que esse é o meu hino favorito. Se não é o número 3 é o 6 é algum desses.
Mas esse é o Aí eu meu, acho que esse deve é o ser meu outro, porque acho que favorito, o né? 3 é. Eu tô dando um Google aqui, porque eu não sei de memória. Bom, é esse que eu cantei, o meu hino favorito da harpa. Meu Mas avô tudo tocava bem. no violão. Aham. Enfim, aqui, bom, vocês já estão cansados da minha voz, né? Do meu tom fora do tom. Do meu tom fora do tom. Cara, Mas mais uma pergunta. Como é que foi o dia do seu batismo e o batismo em si? o dia do meu batismo, Você se lembra? é... Nossa, meu, eu lembro que eu tomei uma bronca porque eles colocaram uma lona, foi dentro da igreja. Aham. E a minha igreja é inteira de carpete. E aí a gente tinha que andar por essa lona, porque para não molhar, né? Por motivos E eles colo... óbvios. Exato, pra não molhar. E a gente foi andando de chinelinho. E Aham. quando tô de chinelo, eu arrasto o pé. E aí tava arrastando o pé, tava arrastando o pé e tava fazendo barulho. Aí veio uma das moças que tava organizando, ela virou pra mim e falou assim: dá pra parar de arrastar o pé? Fazer barulho? Aí eu, "Ai, desculpa, desculpa, tia Cris. Desculpa, tia Cris. Mas foi, cara, a putz escolheu o louvor que eles cantaram no meu batismo. Meu, foi um evento, foi maravilhoso. Que Maravilhoso. massa! Sim, eu escolhi aquela música. Eu não sei se é do Leonardo Gonçalves mesmo, mas eu acho que foi ele que canta. É, aquela. Ai, como que. Eu não sei o nome, eu só sei cantar as músicas, aí estraga o podcast, né, Não, com essa boa, minha manda, voz. manda, manda. Cantoria, cara. Aquela. Karaokê hoje. E hoje sou É dele mesmo. livre. Aham. Então eu amo. Nossa, e eu não conseguia. E você tem que falar, né? Aí, tipo, que eles falam, o pastor fala e você tem que repetir. Repetir. Eu não conseguia repetir, porque eu chorava tanto, eu chorava tanto, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto e eu não conseguia repetir. Eu só conseguia, tipo, afirmar com a cabeça. Aí, às vezes me dá um negócio que eu falo assim, Jesus, eu fui batizada mesmo, porque eu não falei. Eu não falei, e a palavra fala que tem que professar com a boca, mas eu não professei nada porque eu só conseguia afirmar com a cabeça. Mas a confissão foi pública, viu, Jesus? Mas é que eu tava chorando de emoção. Assim, eu falo, acho que eu já orei umas 2, 3 vezes assim. Eu falo assim: olha, Jesus, eu confessei em público. Não foi com a boca, porque eu não conseguia, porque eu estava chorando de emoção. Dando copiosamente. Chorando copiosamente. O Senhor é testemunha. E toda a igreja foi testemunha. E aí a gente tinha, aí eu lembro, nossa, foi muito emocionante. Aí eu lembro que tinha, tipo, a gente tinha, tipo, a célula, a gente chamava de confraria, né, na igreja, mas, tipo, era células, né, os pequenos grupos, enfim. E aí o meu pequeno grupo, tipo, eles fizeram tipo, um presente, assim, eles me deram, Oh, tipo, eu lembro que tinha uns, acho que eu ganhei um CD, um DVD, sei lá, tipo, e mais uns negócios, assim, que eles me deram. É, bem legal, assim, eu tenho meu certificado de batismo, até hoje tá guardado e tal. É, meu, foi muito, 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 muito emocionante, cara, muito. Tava meus pais, os padrinhos do meu irmão, tava o meu padrinho, minha madrinha. Meu, foi muito, muito. Nossa, eu lembro desse dia como se fosse ontem. Tipo assim, que lembro, sim. legal. Foi muito lindo. Como foi o seu? Meu não foi, que foi na igreja, mas não foi na minha igreja, porque na época eu era da Assembleia de Deus e os batismos eram realizados na sede, que é em São Paulo. E aí eles marcam, não sei como é hoje, né? Mas eles marcam um dia para porque é separado, eu acho que por meio que zonas, né? Algumas igrejas assim, para que as pessoas vão lá e se batizam. Então, tipo, é um número muito grande de pessoas, né? Que se batizam assim. Aí eles têm lá toda a estrutura, tal. Foi eu e minha mãe, a gente se batizou no mesmo dia também. É, Foi muito emocionante assim também, mas a gente não tinha, por ser esse esquema, não tinha essas pessoas. Então, quem estava com a gente era o nosso pastor só, que estava acompanhando a gente. Aí colocou aquelas roupinhas lá, sabe? Tipo, uma camisolinha branca, assim, Ah, é isso, é. né? A bata. É, tipo isso, uma batinha. Aí chegou lá no tanque. O bom é que a água era aquecida, porque estava frio no dia, eu lembro disso. Não, a água não estava aquecida no meu batismo, estava fria. Tava aquecida. Espero que seja isso, não seja outra coisa aquelas. Era o Ai, meu Deus, fogo do perdão. espírito. É o Perdão, sim. fogo do espírito que estava aquecendo. Aí.
Foi você diz, aí tinha um pastor lá, tal, aí ele fazendo as perguntas, né? Ah, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, blá blá blá, né? Essas perguntas assim. Aí eu tava, sim, não sei o quê, meio que chorando, assim, tal. Para mim, o que foi marcante foi, tipo, a descida e a volta da água, assim. Ah, sim, meu. Não, Nossa. porque para mim, colocar a mão assim, né, fechada, né, em posição, tipo, como se estiver orando, aí para tampar O nariz, o nariz, pra não engasgar. para não engasgar, que para não morrer afogado ali, né, tudo fecha a boca e o nariz e tal. E aí, mano, essa sensação, tipo, quando eu penso nesse dia, eu lembro dessa sensação, tipo, né, da ação de deitar na água, assim, né, do movimento do pastor, tipo, te levar na água, assim, que no mergulho, e a volta, né? Então, Hum, quando volta assim, eu acho que eu tenho dificuldade de explicar, porque que parecia que, tipo, tinha algo novo dentro de mim. Tipo, parecia que um peso que eu não achava que eu tinha sido tirado de mim. é. Eu Nossa. não sei se vai fazer sentido, mas foi tipo algo muito sensacional, assim, uma experiência muito incrível. Aí ali, quando eu levantei, aí ali eu chorei, tipo, muito ali. Depois eu. Socorro. Eu acho que o batismo foi muito, muito marcante. E eu acho que nesse dia, que uma coisa que agora que você falou isso, que eu lembrei, que é marcante para mim até hoje, porque eu sinto isso até hoje, né? Desde esse dia, do dia que eu senti o pé lá, fincado, né? Que eu senti que, tipo assim, meu, que, né, dessa decisão consciente de, né, que eu tenho claramente para mim que foi o Espírito Santo, Uhum. eu sinto, assim, a caminhada cristã, eu acho que para muitas pessoas é tipo feita de altos e baixos. Né? Tem Isso dias que daria um você outro tá. episódio, inclusive. Isso daria um outro episódio, a gente pode falar sobre isso, tipo assim, né? Enfim. É, Mas eu sinto tudo que eu fiz desde esse dia na minha vida. Eu sinto, tipo, claramente desde esse dia, eu sinto a presença, tipo, do Espírito Santo, assim, coisas certas e coisas erradas. Uhum. Eu sinto, tipo, Deus comigo, sabe? Tipo assim, e aí as pessoas podem falar, ai, nossa, não, mas isso ai, a culpa da religião, se isso é uma coisa errada, né? Ah, mas isso é porque você está sentindo culpa por causa da religião, ou se é uma coisa certa, não, mas não é isso, é que não dá para explicar. Se você não experimentou, é, né, nascer de novo, se você não experimentou ter o Espírito Santo com você, não tem como eu explicar o Sim. que é, tipo, porque não é um peso da culpa, não é uma culpa quando você faz uma coisa errada e não é tipo, ai, nossa, um joinha quando você faz uma coisa certa, não é isso. Uhum. Mas é tipo assim, a consciência é uma nova consciência, na verdade, tipo assim, é um novo, tipo assim, é o saber de que é o saber de que Deus está ali com você, tipo, é diferente, tipo, desde esse dia eu estou em todos os meus passos, eu sempre soube que Deus estava ali comigo, tipo, sempre, sempre. E tipo, em todas as decisões, era tipo, todas as decisões que eu tomei, as certas e as erradas, foram conscientemente tomadas, sabendo que Deus estava ali, tipo, ali comigo, entendeu? Tipo assim, você vai tomar essa decisão errada, tudo bem, mas eu tô aqui com você, mas você sabe que você tá errada. Amém. Sei que eu tô errada. Tô fazendo isso conscientemente, sabendo que estou errada. Não estou num bom momento, tá, tá tudo errado, estou tomando essa decisão, mas, tipo, Deus tá aqui comigo e não é, e também não é justificando o erro, Uhum. entendeu? Tipo, Sim. não é isso. Eu não sei como explicar, mas é tipo, e nos momentos, tipo, é, tipo, em todo, não sei, não, é inexplicável. Tipo É assim, difícil. é muito difícil explicar, é muito, muito, muito difícil explicar, mas é tipo, é desde aquele dia, é,
É tipo assim, nossa, vou chorar. É tipo, hum, ai, é tipo saber que desde aquele dia ele nunca me deixou. Nunca, nunca. Tipo, nunca. Em nenhum momento. E é inexplicável. A presença inexplicável, tipo, a paz que excede todo entendimento. Tipo, não tem como explicar. É só você dando uma chance pra experimentar. É tipo, inexplicável. Ai, não vou conseguir falar mais. É isso. Não, Pode eu acho. encerrar se você quiser. Não, calma. Não, eu acho que a experiência com Deus é uma coisa muito, muito pessoal, muito única. E aí você ouvir a história das outras pessoas também, você vê como Deus trabalha de formas diferentes, na vida das pessoas, no coração delas. E é realmente inexplicável quando, né, quando você entende, quando você compreende, né, tipo, o tamanho de Deus e que Deus está entre nós e em nós, né? Deus habita em nós. E você fala, cara, que loucura. É, É, é muito louco pensar no sacrifício que ele fez, né? E a gente olhar para trás assim e falar assim, putz, né? Eu não merecia, realmente, não merecia mesmo, tal, não sei o quê. Mas o amor dele pela gente é tão grande, tão grande. Eu acho que hoje, depois de muito tempo de igreja, assim, de uns anos para cá, eu tenho uma compreensão e um entendimento muito melhor do que alguns anos antes, né? Algo de que alguns anos atrás. É, porque eu fico muito feliz de conseguir aprendemos compreender. alguma coisa. Aprendemos alguma coisa. Yay! É, Mas é uma experiência muito, muito louca. E é difícil você conseguir explicar quando o Espírito Santo comunica algo ao seu coração, né? é, Quando ele fala ao seu coração, quando você está em algum tipo de momento e aquilo vem assim, e isso vai ser comunicado de diversas formas, cada um para, né, nem toda experiência é é. igual também, mas é muito sensacional. E eu acho que a gente pode falar por que a gente escolheu o Vem e Veja? Ah, por causa do The Chosen, né? Sim, É, porque maravilhoso. eles falam come and see. hum, explica você que você explica muito melhor essa Não, parte. é isso mesmo, a gente escolheu por causa que do The Chosen, não negamos, somos fãs de carteirinha. Não, não. Inclusive, vamos fazer É, um. Inclusive, semana que vem, stay tuned para o especial de Natal, especial de... Ih, que tô será o nervosa último, que será o último antes das férias desse podcast, desse caótico podcast. desse caótico podcast, sim. Mas sim, então, a gente escolheu esse nome porque é justamente isso, né? Vem e veja, né? Porque Sim, Jesus convida, e, exato. né, e várias vezes na Bíblia a gente vai ver Jesus convidando as pessoas, é, né? Se você, quando ele fala, né, bater a porta, tal, essas coisas. Sim. E é um convite, É, né? A gente compartilhando, a gente recebeu um convite de Deus, né? Para, tipo, segui-lo, enfim. Então, quando você vai e vê, quando você exato. testemunha, né? Quando você, é, sei lá, quando você tem a realização, Sim. né? Do que você fala assim, caramba, eu não posso deixar isso guardado só para mim, né? Você sente a necessidade de compartilhar. Sim. E também eu acho que o compartilhar, ele, como a gente pode falar? Ele não só aumenta a fé, mas ele fortalece, Eita, só. exatamente. Ele fortalece a nossa fé, né? Ele fortalece a nossa fé e, e é aquela coisa, né? Que é Paulo que diz, né? Como as pessoas vão crer se elas não escutarem. E como Uhum. elas vão escutar se não tiver quem fale, né? E eu acho que também é uma maneira da gente.
usar um pouco da. Se a gente tem uma plataforma, é, se a gente tem uma plataforma da gente poder usá-la também como uma ferramenta de, de, sei, de falar, das pessoas poderem ouvir testemunhos e ver que Jesus é real, né? Sim, E ele é um cara legal e escutar através de testemunhos e não de histórias distorcidas, né? Eu acho que esse é o mais importante, né? Através do que ele tem feito na vida das pessoas. Acho que esse é o objetivo da série, não é exato, mesmo? Fortalecer a fé das pessoas e, quem sabe, trazer mais pessoas para provar o amor de Jesus. Esse é o maior objetivo, exato. não é mesmo? Bem, veja. Exatamente, acrescentar vizinhos no céu. Boa, sensacional. Eu quero agradecer ao Rafa, né, porque essa história Ai, toda, né, sim, ao sim. nosso sócio, que a gente estava conversando um dia e ele sugeriu a ideia, e a gente ficou pensando sobre é, como trazer para o podcast. E é isso. Sim, Rafa, muito obrigada. A gente amou a ideia. Quando você escutar esse podcast, a gente espera que você goste também de ter escutado esse episódio do formato que a gente fez. E é isso. Muito obrigado a quem escutou. A gente espera que vocês tenham gostado, dado risada, se emocionado junto. E muito obrigado por escutarem mais um episódio desse caótico podcast. Fiquem ligados para o último episódio na semana que vem. E tchau! Tchau!